Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Muito bem, boa tarde, Felipe, beleza? Fala, Zequinha, boa tarde. Vou te bloquear, irmão. Tava cantando, era recado pra tu mesmo. Cara, tô cantando a música aí do Rômulo Loves. É, música Boa, boa. cara, você cantou aí que vai me bloquear, que isso, cara? É. Até parece, Não gosto cara, de toda tu, hora fica me chamando ali, cara. Eu não gosto de É uma tu. tristeza, cara, saudade dura, sei lá, 10 segundos, não aguenta, cara, vou te falar um negócio. Depois Eu, dessa, vamos falar de futebol que é melhor, senão Vamos. vai ficar aí com saudade aí, toda hora me É, mandando eu mensagem, morrendo de brabo. saudade, vou nem dormir, né? Olha só, meu amigo, a gente começa É. falando, cara, que o Renato Augusto Surpresa, decidiu Surpresinha. rescindir o contrato com o Fluminense e pode É, se aposentar. cara. Também, cara, Assim, uma surpresa sequência de lesões geral. é complicado, né? Sim, foi a surpresa dos noticiários É, e até pra exato. todo mundo lá dentro do Fluminense, Sim, né? verdade. É ele que jogou no Domingão, né? No 1x1 com o Juventude, né? Treinou normalmente ontem, né? Junto com o grupo. Com o pessoal que entrou durante o jogo, né? Treinou normalmente e depois do treino foi lá e rescindiu o contrato, Pois né? é, treinou que de acontece? tarde, e aí todo mundo Sim. lá, né? Foi tudo... Tranquilo, de repente, tomando essa decisão. Sim, foi tudo de forma amigável, né? Ele abriu mão dos salários que ele teria a receber até o fim do ano aí pelo Fluminense, né? Sentou com a diretoria, conversou. E o que acontece? Ele entende, né, que ele teve muitas lesões, né? Então ele entende que realmente talvez tenha chegado a hora dele se aposentar. Pode ser que a gente não veja mais ele jogando, né? Pode ter acontecido alguma coisa lá dentro também que desagradou ele, né? Pode ser, Chegou uma pode comissão ser. nova, né? Tá rolando agora realmente no Fluminense algumas... Minto. Não, perdão. Mas é normal, né? De chegar a temporada e rolar algumas saídas, né? Sim. Deve acontecer no Fluminense, perdão, tô fazendo confusão. Foi no Vasco que o Souza saiu, tô com o Souza na Mas cabeça. assim, mas no Fluminense, Mas- cara, pode acontecer Pode, também. claro, sim. Mas que eu digo, o Renato Augusto teve muitas lesões. Ele entende, né, que ele não estava conseguindo mais evoluir no clube. Então, tava deixando a desejar, acredito eu. Isso que ele pensa, que ele tava deixando a desejar, não tava conseguindo acompanhar. E não é cara, fácil, não é fácil pro sim, atleta, né? cara, já tem uma certa idade, 37 anos, 37, Renato Augusto. aham. Então é melhor ele sair de forma amigável, de boa. Pô, tem uma carreira multivitoriosa. Na minha opinião, ele já tinha que ter parado antes de vir pro Fluminense, né? Tudo bem. Beleza, o cara veio pro Fluminense, né? Tentou, né, ajudar. Não vi o Renato Augusto ajudando no Fluminense. Não me lembro de uma grande atuação dele jogando pelo Fluminense. Mas tem muito nome, né? Foi um grande jogador, tem uma carreira muito bonita. Começou no Flamengo, foi importante quando começou no Flamengo. Foi lá pra fora, jogou no Bayer Leverkusen. Não me lembro se ele jogou em outro time lá fora. Veio pro Corinthians, foi muito importante no Corinthians. Foi pra China, foi multicampeão na China. Voltou pro Corinthians, foi campeão no Corinthians de novo. É um cara que, assim, fez muito pelo futebol, né? Teve uma carreira muito, muito bonita. Isso, e aí nos E últimos anos, podia ter tava convivendo com acabado essas lá, lesões. terminado no Corinthians, que tem uma história bonita no Corinthians, né? Que cismou de querer jogar no Fluminense e não conseguiu render, né? Pois render. Essa é a palavra, render. exatamente. Não conseguiu. Ele tentou e tudo. Assim, Não correspondeu às expectativas. assim, ainda, né, se cogita, ele Ele cogita não deu fim. aposentar, Sim, ainda ele não tem deu nada fim à carreira. Ele confirmado. não falou que vai se aposentar, mas Mas- ele pensa. Mas já tá começa fora a pensar. do Fluminense. Sim, não vai jogar mais pelo Fluminense. Tá fora já. Ele tinha vínculo até o final do ano, né? Sim, Mas já sim, decidiu sair. Bom, vamos falar agora do Flamengo, De La Cruz aí. Vai ficar fora por algum tempinho, mas o Flamengo espera que ele esteja aí 100% Sim. no Mundial de Clubes. Ou quase perto A gente disso, falou né? ontem, né, que ele ia passar por um exame, né, ontem mesmo, pra saber se tinha lesão no joelho e tal. Foi uma entorse, o Flamengo não falou qual lesão, né, falou que tem uma lesão, né, no joelho esquerdo, que ele não vai precisar passar por cirurgia, essa é uma ótima notícia. Vai ser conservador, né, o tratamento, né. Ele vai desfalcar o Flamengo nas próximas semanas, mas o Flamengo tá otimista de que vai poder usar ele lá logo no começo da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16 de junho, né, na Copa do Mundo de Clubes. Cara, tu acha que o Flamengo tá tranquilo aí? Provavelmente chegando o Jorginho, né? O Jorginho deve fazer do De La Cruz, você acha? Eu acho que sim. São jogadores completamente diferentes. Tipo assim, pois talvez é. o E vai no Jorginho mercado pensa melhor também. o jogo. O Jorginho pensa melhor o jogo, né? O passe do Jorginho é mais refinado, mas o De La Cruz tem mais vitalidade. né? Exato. Não, assim, vai fazer muita falta, com certeza, mas Sim, eu acho o Flamengo assim. espera que ele O esteja... Jorginho também só pode jogar depois do meio do ano, né? Mundial de Clubes. Copa do Mundo, perdão, não é Mundial. Copa do Mundo de Clubes. Jorginho vindo pro Flamengo, joga a Copa do Mundo de Clubes e depois disso pode começar a jogar brasileiro e tal. Até lá, não. Só depois disso. O Dudu lá no Atlético Mineiro também só joga depois do meio do ano. Né? O Flamengo agora, depois
de empatar com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Botafogo na Copa do Brasil, porém, Botafogo da Paraíba, como todo mundo sabe, o Flamengo joga amanhã, né, no Maracanã. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, então tem uma vantagem de 1 gol. E como tem todo aquele desgaste, né, o Felipe Luiz tem reclamado bastante, o Felipe Luiz deve mexer bastante no time, não sei se vai todo reserva, acredito que não. Deve mexer bastante nesse time aí que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. Danilo, Ayrton Lucas devem ganhar mais minutos, né? Eles que são reservas de luxo, talvez, né? Imediatos, né? O Danilo até entrou no jogo contra o Botafogo, né? O Ayrton Lucas tem feito sombra ao Alexandro, né? Há algum tempo, né? É óbvio que o nível é muito abaixo, né? Faz tempo que o Ayrton Lucas não consegue chegar naquele nível que levou ele à seleção brasileira, né? né? Pois é, engraçado, né? Tem jogadores que caem de produção, cara, a gente não entende, porque ele tava É jogando porque bem, o treinador realmente. potencializou ele, né, cara? Eu não me lembro quem era o treinador na época, não sei se era o Sampaoli. O Sampaoli soube tirar o melhor acho dele. que foi, Ele é muito foi bom com o Sampaoli. atacando. Ele é muito bom atacando e não tinha ninguém ocupando aquela lateral ali que ele podia avançar à vontade, né? E o futebol também é assim, chegou o Alexandre e tomou Ah, não, aí é a muita posição. qualidade. Muita Faz qualidade. parte. Bom, Quem então, o Arrascaeta deve voltar, O Arrascaeta né? tem chance de ser relacionado. Não jogou no o domingo contra o Botafogo, O então... Gerson provavelmente relacionado. Também. Não é cravado que vai ser titular, entendeu? Mas podem ser relacionados. O Gerson deve ser titular, porque pela falta de opções, né? Alan machucado, De La Cruz fora. Deve fazer a dupla de volância ali, Gerson e Everton Araújo. O Varela estava cotado para fazer a lateral direita, mas o Wesley está suspenso, não vai poder jogar a próxima rodada do Brasileiro. Então pode ser que o Wesley jogue esse jogo para dar uma preservada vai no descansar, Varela. né? Então, Cara, o Varela eu botaria para jogar, tá um tempo sem jogar. Mas até para ter mais ritmo, mas assim, pode acontecer de se lesionar, né? Pois é. Mas como o Wesley realmente não vai jogar final de semana, então ele deve jogar amanhã. Juninho e Pedro Michel também devem ser relacionados. Muito bem, muito Quem bem. vai ser poupado na zaga? Quem? Léo Ortiz ou Léo Pereira? A zaga ali tá... Cara, Tinha que poupar os dois, direto, né? Vamos ver. Vamos ver amanhã, né? Vamos. Bom, e no Botafogo, cara, a esperança aí pela volta de Savarino, Matheus Martins e Barbosa. Rapaz. Já pra eles estão outra fazendo falta, semana. mas- Isso, pra outra isso. semana, ainda não agora, né? Pro jogo decisivo lá pela Libertadores contra a Universidade do Chile, Mas né? já é uma boa notícia, voltando Sim, semana que sim. vem, eles o vão jogo é jogar na muito. terça-feira. Então, porém. A expectativa, o departamento médico não crava a volta deles. Eles ainda estão em não é fases, certo. eles estão praticamente na mesma fase. Eles tiveram problemas diferentes, né? Problemas físicos diferentes, mas eles estão, bem dizer, na mesma fase de recuperação. Já estão treinando com bola, ainda não com o grupo, né? Não estão fazendo todas as atividades junto com o grupo, mas o departamento médico espera poder contar com eles, já liberá-los, né? Na próxima semana para essa partida, mas não crava, deve fazer uma avaliação individual aí para poder liberar quem tiver apto ou não liberar, né? Então o mais certo é pro Mundial, pra Copa do Mundo, perdão, de clubes, né? Não, você pode falar em Mundial, cara. Eu sei, tô Mundial, zoando, pronto. pô. É isso aí. Eu sei disso, pô. Copa do Mundo. Então, assim, pô. cara, eu acho o seguinte, você tem um Savarino, tudo bem que é Libertadores, é muito importante, né? Óbvio que é o jogo de vida pro Botafogo, o Botafogo precisa vencer. Precisa vencer. Né? Não tem outra alternativa. Sim, precisa vencer, mas, cara, você não pode perder uma temporada inteira de um Savarino, por exemplo. Né, Não, cara? tem que ter cautela, não tem O Marlon jeito, tem né? feito bem a posição, mas, sei lá, né? Mas o Libertadores Savarino tá também, fazendo muita é falta. uma grande... Sim, faz muita falta. É uma grande competição também, né? Você não pode também abrir mão. Eu só acho que se o cara tiver meia bomba, eu não botaria, não. É um problema para o Renato Que ele Paiva. não vai resolver, sem dúvida. O problema é dele, ele que se vire pra escalar o time. É complicado, Mas, né? sim, mas porque o cara não vai resolver o jogo e corre risco de se machucar de novo, né, sim, cara? o departamento médico que vai falar, vai ou não vai. Então, vai Sim. obedecer, né? Sim. Bom, e hoje tem Vasco em campo, né? Tem, velho. Vasco com outro astral, né? Venceu o Sim. ex-goleada, o Fortaleza no Sim, Brasileiro. Aí, na tá última rodada. renovado, né? Comissão técnica agora nova. sim, Parece que agora o time já tá começando a entender como trabalha o Fernando Diniz, né? O Vasco empatou o jogo de ida por 1-1 com o Operário. Esse jogo é hoje, o jogo de volta, no caso, é hoje, 7 da noite em São Januário. Em caso de novo empate, pênalti, né? O Vasco, que, como você falou, tem o ânimo renovado, né, pela comissão técnica nova. Tudo bem, o Fernando Diniz estreou com o Vasco, a estreia do Fernando Diniz foi pelo Vasco na Copa Sul-Americana, né? Copa Sul-Americana, Perdeu acabou pro perdendo pro Lanús, Lanús por 1-0, mas era mas só um começo de trabalho, ele ainda cara. estava implementando as ideias. Ele teve Óbvio, um dia, né, pra treinar, se eu não me engano. sim, foi Então- tudo muito corrido. É óbvio que ainda depende de tempo pra tudo encaixar, né? O Vasco Fortaleza foi um baita de um jogo, o Vasco jogou bem, né? Mas ainda assim depende, né? A boa notícia do Vasco Operário é que o Fernando Diniz pode repetir
a base do elenco que jogou o jogo contra o Fortaleza, Que porque bom, não tem suspensos nem novas lesões, né? Nem novos, né? Aham. Tem uma expectativa da volta do Paê. O Paê tá treinando com bola, junto com o grupo já, né? Ele teve uma lesão no joelho, já tá recuperado. Caso ele seja relacionado, óbvio, ele vai começar no banco, né? O Diniz é até doido, mas nem tanto de começar com um cara que nem tem tempo de bola, nem não tem nada, né? condição, né? Então, assim, muito provavelmente a gente vai ver o mesmo time. O Coutinho foi expulso, né, no jogo lá contra o Fortaleza, mas na Copa do Brasil não vale. Então, muito provavelmente a gente vai ver o mesmo time que entrou em campo contra o Fortaleza pra encarar o Operário hoje. E a gente espera que o Vasco faça mais uma grande atuação, né? E vai pra golear Engrene. mesmo, pra engrenar. Isso, Goleia de novo isso, pra exatamente. engrenar, né, cara? Vai contar aí com a sua torcida Sim, hoje. sim. Vamos então para a provável escalação. Provável escalação é Manda a aí. seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Muito bem, isso aí. Show. Pra cima, Vasco. Palpite, rapidinho, vamos lá. Ó, o Gabriel mandou aqui. Vasco 3x1 em cima do Operário do 3 a 1. Paraná hoje. 3x0 Vasco. 3x0? Pra mim, 4x1 Vasco Operário hoje. não vai nem aparecer no jogo hoje. Vai só olhar o Vasco jogar. Não, realmente o Vasco, cara, agora tá com outro astral. Você muda realmente Cara, todo o Diniz, ambiente. cara, uma ele diferença. realmente, ele chegou consegue pra mexer mudar, com o ânimo do time. Óbvio que tem hora que ele perde a mão. Sim, você sabe. Ele é muito Você intenso, já né? viu, sim. É. Tem hora que ele perde a mão, mas ele consegue mexer com o ânimo dos jogadores. sem É dúvida. verdade, isso é muito importante. Sim. Meu camarada, então aquele abraço, até amanhã. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu, irmão. Tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.